Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês uma receita que é um sucesso em todas as comemorações, tá? Nós vamos preparar um delicioso bolinho de feijoada. Vocês podem ter certeza que onde quer que esse bolinho ele seja servido, ele rende muitos e muitos elogios. Então é um produto que é maravilhoso para que vocês possam oferecer aí para os clientes de vocês, tá? E é um diferencial, pois a maioria das casas que vendem salgados não produz esse bolinho, tá? Então, para a receita de hoje, nós vamos precisar de uma xícara de feijão. O meu feijão já está limpo e lavado, tá? Essa xícara de feijão, ela pesa aproximadamente 190 gramas de feijão preto, tá? Aqui eu tenho 1 litro de água, eu tenho 3 folhinhas de louro. Gente, o louro, muita gente não usa o louro, mas ele realmente dá um tempero muito gostoso para o feijão. Aqui, particularmente, quando eu utilizo na minha casa, eu só cozinho feijão com louro, tá? E eu tenho aqui meia linguiça calabresa cortada em rodelas. Rodela não precisa ser muito fina, tá? Porque depois a gente vai bater tudo isso no liquidificador. Então, para a primeira parte da receita, é apenas isso. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar tudo dentro da nossa panela de pressão. Essa panela minha, ela tem 4,5 litros, tá? Ela tem capacidade de 4,5 litros. Então, a gente vai pôr o louro, o feijão, a calabresa e vamos levar esse feijão para cozinhar por 30 minutos após a panela pegar pressão, tá? Eu vou levar o meu feijão pro fogão e quando o feijão ele estiver cozido, eu volto aqui com vocês para a gente dar continuidade e ir para a segunda parte da nossa receita, tá bom? Então, pessoal, estamos aqui de volta. O feijão, ele já cozinhou, olha, ele fica bem sequinho depois que cozinha, tá? Com a calabresa. E qual o próximo passo dessa receita? A gente vai colocar esse feijão para bater, tá? Aqui eu tenho 3/4 de xícara de água. Essa água pode ser que a gente não utilize ela toda. Ela vai servir só mesmo para ajudar esse feijão a bater no liquidificador junto com a calabresa, tá bom? Para fazer a massa desse bolinho de feijoada, vamos utilizar também 3 dentes de alho ralado. Aqui eu tenho 10 gramas de polvilho, tá? Azedo. O polvilho, pessoal, a gente recomenda a utilização do polvilho porque, caso vocês não utilizem, a massa de vocês ela pode ficar quebradiça. O polvilho evita da massa ela ficar quebrando muito, tá? Essa massa ela não vai farinha de trigo. A gente utiliza nessa massa a farinha de mandioca. Aqui eu estou utilizando a farinha de mandioca torrada, mas pode ser a farinha de mandioca comum que dá certo também, tá bom? Então a gente vai bater o nosso feijão com a linguiça e eu volto com vocês, né? Depois de bater, eu volto pro fogão e eu vou levar minha câmera pro fogão para mostrar certinho como que a gente vai dar o ponto do nosso bolinho no fogão, tá bom? Que aí a gente vai cozinhar essa massa, a gente vai temperar o nosso caldo, né? Vamos cozinhar essa massa e vamos dar o ponto com a farinha de mandioca, tá bom? Então agora eu vou bater. Eu coloco primeiro uma parte da água, não coloco tudo de uma vez só. Depois de colocar uma parte da água, a gente coloca o feijão e a linguiça. Aqui eu já estou vendo que eu vou precisar de mais um pouquinho de água, então eu coloco um pouco mais de água. Agora eu vou bater o feijão, tá? Eu vou tirar o som porque o barulho realmente ele é muito alto. Olha, pessoal, ainda tá bem grosso, tá? Então eu vou colocar o restante da água. Bem,
Já batemos o feijão com a calabresa. Agora eu vou colocar num recipiente, no meu pote. Olha como que ele fica grossinho. É assim mesmo que ele deve ficar, tá? O feijão ele tem que ficar bem triturado, tá bom? Bem trituradinho para que a nossa massa ela fique uma massa bem uniforme, homogênea, tá? E a calabresa igualmente. A calabresa ela já serve para dar um sabor, né? A mais pro nosso feijão. Então retirem mesmo todo o feijão do liquidificador. E olhem de pertinho, ó, como que ele fica. Ele tem que ficar assim mesmo, tá, pessoal? Olha, bem grossinho, bem grossinho mesmo. E agora nós vamos pro fogão, tá? Que a gente vai agora temperar o nosso creme, né? O nosso caldo de feijão, tá? E dar o ponto com a farinha de mandioca. Bem, pessoal, eu coloquei aqui na panela uma colher de sopa de azeite, tá? Agora eu vou ligar o fogo, que a gente vai fazer a massa do nosso bolinho de feijoada, tá bom? A gente deixa esse azeite ele dar uma leve aquecida. E a gente doura o alho nele, né? A gente vai temperar o nosso caldo de feijão. Eu abaixo um pouco o fogo, porque eu não quero que esse alho ele queime, né? E a gente deixa o alho ele dourar. A quantidade de farinha de mandioca que nós vamos utilizar nessa receita é uma quantidade base, tá? Eu botei 200 gramas, mas pode ser que a gente utilize um pouquinho mais ou pode ser que a gente utilize um pouquinho menos. Aí eu vou falar pra vocês exatamente quanto que nós vamos utilizar aqui, tá? Mas o que eu tenho no meu pote são 200 gramas. Ó, o nosso alho já tá dourando, aí a gente vem com o nosso caldo de feijão. Ó, já tá bem douradinho, muito cuidado pra gente não queimar, né? Não é isso que a gente quer. E a gente adiciona o nosso caldo de feijão a esse alho. Bem, adicionamos o caldo de feijão a esse alho. Agora eu vou aumentar o meu fogo. Olha que ele já começa a ferver. Nessa hora, a gente vai temperar a gosto, tá? Eu já experimentei o sal e já vi que precisa realmente de um pouquinho de sal. A gente vai temperar esse feijão a gosto. Então, eu já separei aqui uma colherzinha de café de sal, tá? A gente deixa ele ferver um pouco, vai mexendo, né, para que não queime. E deixa esse feijão ele pegar o sabor do tempero. Igual quando a gente tempera feijão mesmo, né, pra gente comer na nossa casa.
A gente deixa ele pegar o saborzinho do tempero. O cheirinho aqui já tá maravilhoso, porque a calabresa em si, ela já dá uma boa temperada, tá? No caldo do feijão, no nosso feijão. Eu coloquei pouco sal, porque a calabresa, ela também já tem um pouco de sal. Ela já é um pouco salgadinha, então vocês tomem cuidado. Realmente experimentem antes de colocar sal nesse bolinho, tá? Nessa massa de bolinho. Ó, vai mexendo sempre, mexendo as laterais. Eu tô utilizando aqui, né, a minha colher de bambu. Se você tiver uma colher de pau, não tiver de bambu, pode utilizar também. Lembrando aí dos cuidados para a utilização da colher de pau. A colher de pau, ela tem sido muito criticada, né, ultimamente. Mas por quê? A maioria das pessoas, elas não fazem a limpeza, a higienização dessa colher da forma correta. Então, por isso que as pessoas, né, os profissionais, eles recomendam mesmo a utilização da colher de bambu. Porque a higienização dessa colher aqui, né, ela é mais fácil, ela é mais simples. Olha, o meu feijão, ele começou a ferver. Agora eu vou abaixar o meu fogo e vou acrescentando a farinha, tá, de mandioca aqui aos poucos. Eu vou pegar minha farinha, aqui tem 200 gramas. A gente vai acrescentando e misturando até que vire realmente uma massa homogênea, tá? Se precisar de um pouco mais, eu pego aqui e mostro pra vocês. Vocês percebam que ele já dá uma engrossada, ó, já dá uma boa engrossada. Pode ser até que a gente utilize um pouco menos, né, de farinha do que tá na receita, mas é assim mesmo. A gente pode utilizar um pouco mais ou um pouco menos. Ó, vocês percebam que eu nem coloquei a farinha toda, olha, tem um pouco de farinha aqui ainda. E a nossa massa, olha, ela já tá praticamente no ponto. Olha, ela fica assim, ela solta, fica uma massa, fica realmente uma bola. Ó, ela fica uma massa, que é uma massa que não é difícil de modelar, olha, é uma massa durinha mesmo. E esse é o ponto da massa do bolinho de feijoada, tá, pessoal? Aqui deve ter cerca de uns 40 gramas ainda de farinha de mandioca. Então, assim, vocês percebam que a gente não utilizou nem a farinha toda e já chegamos no ponto da massa. Não precisa cozinhar muito, né? Porque o nosso feijão, ele já tá cozido, ele já tá pronto. E esse bolinho, ele será frito também, tá? Ó, nesse ponto, vocês estão conseguindo ver? Olha, a massa, ela fica, ó, bem, ó, maleável mesmo, pessoal, ó. A gente já pode desligar o fogo e levar essa massa para a bancada para que ela esfrie, tá? A gente só vai adicionar o polvilho nela depois que ela já estiver fria, tá bom, pessoal? Então, agora eu vou levar a massa para a bancada e volto lá com vocês, para mostrar para vocês. Bem, pessoal, enquanto a nossa massa ela esfria, nós vamos passar agora para o preparo do recheio do nosso bolinho de feijoada, tá? Para fazer esse recheio, nós vamos precisar de 2 dentes de alho ralados, tá? Aqui eu tenho 200 gramas de bacon picadinho, tá? E eu tenho couve fatiada, tá? Em tirinhas finas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dourar esse bacon. Depois que ele estiver douradinho, a gente adiciona o alho. Espera aí uns 2 minutinhos e refoga a couve nela. E esse
recheio, ele assim, é o recheio tradicional, né? A gente sabe que a couve acompanha muito bem a feijoada, mas vocês podem utilizar outros tipos de recheios também nesse bolinho. Em vez do bacon, caso vocês não tenham, vocês podem colocar a calabresa, tá? Picadinha também. E faz o mesmo processo que o bacon. Doura ela na própria gordura, depois adiciona o alho e refoga a couve nela. Caso vocês prefiram também, vocês podem utilizar queijo. O bolinho de feijoada recheado com queijo, ele também fica uma delícia, tá? Então agora nós vamos pro fogão pra gente fazer o preparo desse recheio do nosso bolinho. Logo depois a gente volta aqui para adicionar o polvilho, a massa, né, do nosso bolinho e fazer a modelagem. Então, pessoal, vamos agora ao preparo do nosso recheio, tá? Eu vou ligar o meu fogo em fogo médio, tá? Essa minha boca aqui do fogão, ela é bem alta. E agora eu vou adicionar o bacon. Não é necessário adicionar óleo, porque o bacon, ele vai soltar a sua própria gordura e nós vamos utilizar essa própria gordura para fazer o nosso refogado, tá bom? E agora a gente vai deixar esse bacon ele dourar, tá? Mexendo sempre de vez em quando, para evitar que ele queime, fique muito dourado de um lado e por cima fique branco. Bem, pessoal, caso o bacon ele solte muita gordura, tá? O soltar gordura do bacon vai depender do pedaço de bacon que vocês tenham aí. Tem pedaços de bacon que ele tem um pouco mais de gordura, alguns têm um pouco mais de carne, tá? Se ele soltar muita gordura, vocês podem escorrer ele, tá bom? E vocês podem descartar uma parte dessa gordura. Boa parte, na verdade, olha. O meu, se vocês repararem, ele tá soltando bastante gordura. Então, eu vou escorrer, depois que ele tiver mais douradinho, eu vou escorrer ele um pouco, tá? Pra voltar com ele pra panela e poder, assim, concluir o meu recheio, concluir o preparo do meu recheio. Bem, eu escorri já o excesso de gordura. Olhem que o meu bacon, ele já está bem douradinho. Agora eu vou adicionar o alho, dar uma refogada nesse alho. Também é um processo bem rápido, a panela ela tá bem quente, tá? Deixa dar uma leve fritadinha. O meu alho ele já deu uma boa refogada. Não sei se dá para vocês verem daí. E agora a gente vai adicionando a couve aos poucos, tá? Eu vou puxar para cá e vou adicionando e mexendo. A gente vai refogar essa couve, tá, pessoal? O cheirinho aqui está incrível. Conforme vocês vão refogando, a couve ela vai dando uma murchada. Aí vocês vão adicionando mais.
Esse recheio de couve, ele rende bastante, tá? Dá pra fazer bastante bolinho com esse recheio, pessoal. E vocês podem aproveitar aí também, né? Quem é que não gosta de uma boa couve refogada com bacon? Podem aproveitar tranquilamente aí na refeição aí de vocês. Ó, a gente refoga, vai misturando, virando. Ela perde mesmo o volume, né? Vocês aqui nesse ponto, vocês podem experimentar o sal, temperar com um pouquinho de sal a gosto, caso queiram. Eu não vou temperar porque o bacon ele já é salgadinho, tá? E como a gente utilizou a gordura do bacon e a minha massa do bolinho de feijoada, ela já tá temperada, tá bem temperada, então eu não vou colocar sal. Mas caso vocês queiram, né, é opcional, ó. Nesse ponto, a gente já pode desligar o fogo e o nosso recheio de couve, ele está pronto. Agora a gente vai esperar esse recheio. Olhem que delícia. Divino. A gente vai esperar agora esse recheio ele esfriar para poder voltar lá na bancada para modelar os bolinhos, né? Adicionar aí o polvilho na nossa massa e modelar os nossos bolinhos de feijoada. Bem, estamos de volta, tá? A nossa massa, olha, ela já esfriou, tá bom? A gente aguardou aí cerca de 30 minutinhos para ela esfriar. E o nosso recheio também já está frio, tá? A couve com o bacon. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente, olha, percebam que a massa ela fica um pouquinho quebradiça, tá? Vocês podem utilizar ela assim, olha, ela dá liga, dá para modelar o salgado com ela assim. Só que ela pode quebrar um pouco, principalmente na hora da fritura, tá? Para evitar que isso aconteça, a gente utiliza o polvilho. Lembrando que eu fiquei de passar para vocês a quantidade exata de farinha de mandioca que nós utilizamos. Nós utilizamos exatamente 140 gramas de farinha de mandioca. Então, assim, nem foi aquela farinha toda que nós separamos, tá? Pode acontecer, né? Porque tudo depende muito da umidade da farinha que vocês comprarem. Pode ser que utilize as 200 gramas, pode ser que utilize um pouco menos, ou pode ser que utilize um pouco mais. Então, atentem-se aí colocando essa farinha aos poucos, tá? Aí agora a gente vai, ó, misturar, né, a nossa massa com polvilho. É uma massa que ela é muito gostosa de se trabalhar, tá? Ela, aparentemente, ela fica um pouco quebradiça, mas ela é muito fácil de modelar salgado com ela. Ó, a gente vai misturando muito bem. E depois de bem misturada, a gente vai fazer a modelagem dos nossos bolinhos de feijoada, tá? Bem, pessoal, vamos agora fazer a modelagem, tá? Dos bolinhos de feijoada. É muito simples. Eu pego uma porção de massa, abro na palma da minha mão. Olha, super fácil, a massa ela não gruda na mão. Recheio com uma porção generosa de couve com bacon, tá? Os meus bolinhos, eles são sempre super bem recheados. Recheio nunca é demais no salgado. E a gente vai fechar, ó, com a ajuda dos dedos. A couve ela fica mais molhadinha mesmo por conta da gordura do bacon. Mas olha, a gente vai unindo, ó, empurrando o recheio para dentro e unindo as pontas, tá? E vai amassando. Ó. Uma vez que as pontas estão unidas, a gente vai pressionando levemente, ó,
e girando com as próprias mãos. E assim a gente vai formando o bolinho. Vou fazer outro para vocês verem. Pega uma pequena quantidade, abre a massa, recheia, o cheirinho desse recheio tá maravilhoso. Depois de recheada, a gente vai unir as pontas. E pressionar levemente com os dedos enquanto a gente vai girando o bolinho. Após isso, a gente arredonda. Super fácil. Eu vou fazer isso com toda a minha massa e volto aqui para empanar esses bolinhos com vocês, para logo em seguida a gente poder fazer a fritura desses bolinhos. E eu ainda vou abrir aqui um bolinho para vocês verem como que ele fica por dentro, tá bom? Bem, eu já enrolei todos os meus bolinhos de feijoada, tá? Olha como que essa receita, ela rende. Não é uma receita que é cara de se fazer. Lembrando que esse bolinho de feijoada, ele é um bolinho que ele tem um valor mais elevado, tá? Ele é um salgado que ele é super valorizado. Então, assim, não fiquem com pena de cobrar, porque as pessoas realmente pagam por este bolinho de feijoada, tá bom, pessoal? Olhem que lindos que eles ficam, tá? E agora nós vamos empanar esses bolinhos para poder fritar. O que eu uso para empanar os meus salgados? Aqui, vocês já sabem, eu uso água e farinha de rosca, tá? Eu não fujo disso. Farinha de rosca fina e água. A escumadeira para me facilitar, para que eu não molhe minhas mãos e para que a farinha não grude nas minhas mãos na hora de eu passar os bolinhos, tá? E agora a gente vai colocar os bolinhos dessa forma na água. Eu coloco poucas unidades, tá? Não costumo colocar muito de uma vez só. Olha, tira da água, escorre um pouquinho, passa na farinha de rosca. Só de bater, mexer a vasilha, a tigela, olha, ele já se empana, tá? Aí a gente passa, mexe um pouco, tira o excesso de farinha de rosca, olhem. E aqui estão os nossos bolinhos empanados, tá? Eu vou empanar todos os bolinhos. Essa receita, ela me rendeu exatamente 45 unidades de bolinho. Se vocês fizerem um pouquinho menor, ela rende mais, tá? Mas o bolinho de feijoada, ele tem como característica ser um salgado, um petisco um pouco maior mesmo. Então, assim, pra mim, esse tamanho aqui, ele é ideal pro bolinho de feijoada. Então, a gente vai tirando o excesso de farinha de rosca. E vai colocando na bandejinha ali de isopor. Vou terminar de empanar todos os bolinhos e volto para mostrar para vocês como que a gente frita esses bolinhos, tá bom? Pessoal, vamos agora à fritura dos bolinhos de feijoada, tá? Eu já comecei a fritar aqui para adiantar. Então, o processo de fritura é o mesmo do processo de fritura do salgado tradicional. Gordura bem quente, uma quantidade que cubra o salgado, tá? E quando a gente colocar, olha, o bolinho ele deve ferver, tá bom? Então, a gente vai fritando aos poucos.
esse bolinho. Depois de 1 minutinho e meio, 2 minutos, a gente vai dar uma soltadinha, porque é normal, olha, eles irem se encostando na hora da fritura. Então, a gente vai dar uma soltadinha neles e esperar que eles fiquem douradinhos, tá? Ó, agora a gente dá uma leve mexida, mas bem de leve, tá? Pra não machucar o salgado. E a gente vai aguardar aí esse bolinho ele fritar. Lembrando, pessoal, que esse bolinho ele pode ser congelado, tá? Empanado. Aí depois, na hora de fritar, não é necessário descongelar. A gente pode fritar ele e jogar ele congelado direto na gordura quente. Olha, eles estão quase do ponto, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Leva aí cerca de aproximadamente, eles descongelados, eles levam cerca de aproximadamente 3 minutos fritando, tá? 3 minutos e alguns segundos na gordura. Vou deixar só mais um pouquinho e já vou tirar, porque ele já dá para sentir que ele já tá crocante, já a casquinha dele já está bem crocante, então eu sei que já dá pra tirar, ele já tá no ponto. Olhem que lindos! Eu vou terminar de fritar todos os meus bolinhos e volto para mostrar para vocês como que eles ficam por dentro. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, tá? Na aula de hoje nós fizemos o bolinho de feijoada. Eu acabei de fritar todos os bolinhos, olhem que maravilhas, tá? Se vocês duvidaram de que essa receita pudesse dar certo, olha que perfeição. Esses bolinhos, eles são um sucesso, tá, pessoal? Eles são muito vendidos em comércios, barzinhos, né? Eu já vi muito em festas infantis também, festas de adultos. Eles atendem a diversos tipos de público diferente. Então, vale muito a pena que vocês façam esses bolinhos aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que o lucro é garantido. É um bolinho que tem o custo, né, dele baixo. Ele não é um bolinho que é exorbitantemente caro de se fazer, né? Com poucos ingredientes a gente consegue preparar um bolinho desse e a gente pode vender ele num preço bacaninha, porque as pessoas super valorizam bolinho de feijoada, tá bom? Agora eu vou abrir um para vocês verem como que eles ficam por dentro. Olhem isso, pessoal! Super recheados, tá? Couve, bacon, simplesmente divino. Maravilhoso, surpreendente, tá? Façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, por hoje é só, a aula vai ficando por aqui e eu espero você na nossa próxima aula.